Steven Universe hoje em dia é reconhecido como um dos melhores desenhos da década passada, sendo crucial no papel de ajudar pessoas a melhorarem como seres humanos e se descobrirem. A questão é que nem sempre foi assim. Durante boa parte da primeira temporada, Steven Universe não teve esse reconhecimento todo, tanto que a primeira temporada do desenho é uma das mais criticadas hoje em dia. Entretanto, isso mudou, porque de repente todo mundo começou a amar esse desenho. Então, se você quer entender qual o motivo disso acontecer, venha comigo em uma jornada pelos dias antigos de Steven Universe. Para começar, um pouco de contexto. Em desenhos foi bastante comum por um tempo as primeiras temporadas terem menos história que as últimas. Isso vinha com o objetivo fazer cada fã se conectar com os personagens mais facilmente. O problema é que isso acabava criando um buraco gigantesco no desenho, porque de um jeito ou de outro, as coisas pareciam continuar as mesmas até boa parte da primeira temporada. E assim, o show continuou por algum tempo. Eu particularmente discordo desse ponto de vista. Na minha cabeça, essa análise é algo superficial, porque se você for olhar os temas que cada episódio trata, você acaba notando alguns plots geniais que voltariam com mais desenvolvimento depois, dando um potencial enorme para a obra. Tanto que a Cartoon estava vendo esse potencial que o desenho tinha, então ela teve uma ideia brilhante na sua frente. Junto com aquilo do desenho, eles chegaram à ideia de lançar uma maratona de episódios de Steven Universe com muita história e muito desenvolvimento dos personagens. O especial foi apelidado de Steven Bomb e lançaria 6 episódios de Steven Universe em 5 dias. Uma semana para você teorizar muito depois de ver o início e o fim de um arco que mudaria o personagem do Steven para sempre. A essa altura do campeonato, o Steven já tinha passado por todas as mudanças que teve no episódio do teste, mas ele ainda assim não tinha a visão das gens em muitas coisas, porque enquanto o Steven pensava que estava sendo deixado para trás pela gens, Garnet, Amethyst e Pérola tinham muito medo do que aguardava elas no futuro. O melhor exemplo disso para mim foi quando alguns episódios antes as gens estavam atrás da Peridot. Porém, enquanto todas as Crystal Gems tratavam isso como um assunto sério, o Steven não tinha a menor ideia do que estava rolando. Ele achava que a Peridot era só uma pessoa perdida de outro mundo e tenta fazer amizade com ela, quase morrendo no processo. Isso acontecia porque o Steven ainda era uma criança. Por muitas vezes ele vivia no mundo da lua e via as coisas de um jeito mais infantil. Com isso, o primeiro episódio aqui é a espada da Rose. Apesar desse episódio focar principalmente na Pérola, que por sinal é um ótimo episódio que mostra os pontos fracos da personagem, eu quero dar mais atenção pro lado do Steven aqui, porque ele quer o melhor dela e vai atrás de entender o que está acontecendo nessa situação. Mesmo que esses momentos de fraqueza existissem com outros personagens no passado, era incomum que o Steven conseguia vê-los na sua frente. E caramba, esse provavelmente foi um dos piores momentos da Pérola. Ele quer entender o que ele podia fazer para ajudar, e assim a Pérola acaba revelando muitas das suas fraquezas com o passado com a Rose, dando alguma visão por Steven do que as gens temiam. Elas são tão fracas quanto eles, e embora ele não saiba, no canto elas temem muito o que pode acontecer quando o planeta natal atacar. Esse plot seria iniciado no próximo episódio, quando a Pedra do Grito aparece e tenta mandar uma mensagem. No episódio vemos as gens tentando codificar a mensagem da Pedra do Grito, mas por algum motivo elas não conseguiam. Então o Steven chega para dizer que o seu pai conseguia, porque ele entendia de música. A questão é que o Greg tenta o que ele podia fazer e não consegue. Isso decepciona muito a gens. Ela já não estava acreditando muito no Greg, mas ainda assim saíram decepcionados. Isso entristece o humano que queria se provar alguém bom. Aqui vemos algo bem interessante que faria um paralelo com o Steven futuramente nesse vídeo, porque o Greg se sente julgado por ser humano, mas ele queria reverter isso. Felizmente o Steven deu um sinal para ele e fez o Greg perceber que a Pedra do Grito na verdade se tratava de um vídeo, técnica que o Greg masteriza e consegue decodificar a mensagem. Eu acho muito interessante como esse episódio as gens entram sem confiar no Greg. Elas não gostam muito dele, mas quando o Greg as convence e aprova como alguém capaz, as gens começam a ter na sua cabeça que talvez fosse o momento para dar mais chance pro Steven, inclusive estando prontas para serem mais abertas a ele. Em poder político, nós temos o que pra mim é um dos episódios mais subestimados desse desenho. Aqui nós temos a metade do episódio sobre Steven acompanhando a vida do prefeito que precisa mentir para controlar a sua população. Contudo, ele reparou que essa manipulação de certo modo também era feita pela gens. Nenhum dos dois lados queria machucar a sua população ou o Steven, mas quando um líder não demonstra controle sobre uma situação, você perde a confiança nele mais do que numa possível mentira. Assim, ele finalmente está pronto para enfrentar a verdade e pergunta para as Crystal Gems sobre o que estava acontecendo. A Peridot vai embarcar em breve e elas têm muito medo do que podia acontecer. Todavia, elas iriam encarar essa batalha e podiam contar com o Steven nela. Bem, mais ou menos. Porque apesar de tudo, o Steven ainda tá bem nerfado em comparação à forma que ele se tornaria. As gens então optam por deixar ele fora dessa, o colocando como líder da evacuação de Beat City. O problema é que o Steven não tinha a menor ideia do que se passava na cabeça da Peridot. Tanto que quando ele vai conversar com seu pai, ele crê que as coisas vão ficar de boa, mas ele toma um choque de realidade na cara porque o Greg sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia o quão grave era a situação.
não conseguindo se segurar e desabafando pro Steven. No passado, a gente tinha feito algo muito ruim com a Terra. O Steven ouve isso e percebe que não podia continuar assim. Ele tinha a Pedra de Rose e era o único que tinha algum potencial para mudar as coisas. Assim, ele vai. O Steven convence seu pai e vai atrás da Jens. A nave tinha acabado de chegar na Terra e o estrago seria enorme. Das naves saem um Peridot e Jasper. A Jasper aparece muito forte aqui. Essa é a primeira aparição dela e logo de cara ela mostra toda a sua força, falando para usarem a nave para acabar com uma missão tão simples assim. Mas mal sabia ela que algo a surpreenderia. O Steven protege as Jens usando o escudo da Rose, assim fazendo a Jasper identificar o seu poder, parando de tratar as Crystal Gems de uma maneira besta e destruindo elas na nossa frente. Vemos isso quando ela usa o destabilizador na Garnet e acaba com a Jean mais poderosa do desenho até aquele momento. No próximo episódio então, nós chegaríamos no momento mais sério de Steven Universo. Jailbreak é provavelmente o episódio mais lembrado como o primeiro episódio de Steven Universo. Eu me recordo de ter chegado nesse episódio com uma tensão enorme sem saber o que aconteceria na sequência. Foi um hype insano para o desenho sabendo disso. Dito tudo isso, caramba, como esse episódio foi impressionante. Nós acordamos aqui com o Steven preso em uma jaula que estranhamente ele consegue sair. Isso seria explicado futuramente pela parte metade humana do Steven ser imune aos estabilizadores. Prosseguindo, ele acaba achando a Ruby, que naquele momento da série a gente não tinha a menor ideia de quem era, mas que por algum motivo ela queria achar muito uma tal de Safira. E eu não vou fazer muito mistério aqui, porque assim que o Steven acha a Safira, as duas se fundem, revelando para a gente que a Garnet era uma fusão esse tempo todo. Isso foi uma revelação insana na época, porque apesar do estranhamento das duas Gens caírem no episódio passado, ele tinha sido exibido literalmente no mesmo dia desse episódio. Foi só uma surpresa para a comunidade descobrir que a Garnet era uma fusão. E diga-se de passagem, uma fusão muito incrível, porque a gente sempre teve uma admiração pela personagem, mas parece que descobrir como ela surgiu só trouxe mais admiração por ela. Inclusive eu quero destacar a música Stronger Than You, que fez a sua aparição aqui. Eu nunca fui muito de música, mas caramba, esse é definitivamente uma das exceções. Parece que o som combina tanto aqui, porque a junção entre o ritmo da música e a Garnet sussurrando a Jasper é perfeita, ainda resultando na queda da nave. Quando a gente tinha pensado que tudo tinha acabado, nós temos uma surpresa enorme com a formação de uma nova ameaça chamada Malekith. Aí a gente pensava que ela ia matar geral, mas ela abstrai a Jasper e a prende no fundo do mar. Isso foi intenso. Encerrando um ciclo em Steven Universo na primeira temporada e dando margens para futuros episódios incríveis que ainda viriam. Entretanto, apesar do foco gigantesco que as pessoas têm em Jailbreak, eu sinto que a própria comunidade de Steven Universo acaba ofuscando o episódio seguinte, Full Disclosure. Ele não só retrata muitos futuros traumas para Steven, como faz muito bem o serviço de ser um episódio de mostrar o estresse do Steven após tudo o que aconteceu. A Connie tinha legado pro Steven e ele fica de retornar em sequência, mas algo acaba mudando sua decisão. Ele conta para o seu pai tudo o que aconteceu na guerra e ele esperava uma reação positiva, afinal eles tinham ganhado, mas o pai do Steven surtou. Isso fez o Steven passar o resto do episódio inteiro se culpando por tudo o que aconteceu e evitando por tudo quanto era a situação atender a ligação da Connie, porque ele viu o seu pai se culpando e sentia que a sua amiga não merecia passar pela mesma situação, assim escondendo da Connie o que ele estava sentindo porque ele pensava que era melhor para ela. A intenção do Steven era realmente muito boa, ele queria proteger a sua amiga, mas na intenção de protegê-lo, Steven acabou só se preocupando mais com a Connie. Vemos isso quando a Connie desiste de esperar e vai confrontar o Steven na cara. Só que, detalhe, o Steven não queria que ela se preocupasse. Eu não posso mais ver você. Eu tenho um destino. Diz isso na minha cara! Diz que não quer mais que sejamos amigos! Se conseguir fazer isso, eu deixo você em paz. E então eu vou voltar a não ter mais nenhum amigo. Você vê o sofrimento real da Connie aqui. A personagem está mal porque o Steven era a única pessoa que a Connie confiava naquele momento da série, e na tentativa de protegê-la, o Steven acabou machucando mais ainda a personagem. Isso faz o meio-humano perceber que ele estava errado, mudando de ideia e indo se abrir para a Connie. Ele fala que passou por muita coisa e estava preocupado para como ela reagiria, e a Connie reage muito bem a tudo isso. Para melhorar mais ainda o episódio, o Greg aparece com uma resolução perfeita, mostrando que ele estava bem agora. O que o episódio quer mostrar com tudo isso é que as pessoas reagem de maneira diferente para notícias assim. O Greg precisava de um tempo. Ele ama muito o Steven, mas durante sua vida toda ele viu Jens em missões complicadas e ficou com medo do perigo. A Connie, por outro lado, não tem toda essa noção, mas ambos têm algo em comum. Eles amam muito o Steven e se preocupam muito com a vida dele. Eles precisavam saber como o Steven estava, porque eles são próximos a ele, e o que o episódio quer nos ensinar é que você não tem que esconder as suas complicações de quem ama você, não apenas pelo estrago interno que isso faz com si mesmo. Isso o próprio desenho mostraria em outras
oportunidades, mas pelo estrago que isso faz com as pessoas que amam você. Elas se preocupam com você e querem o seu melhor, nos lembrando mais uma vez o porquê esse show é tão incrível. E bem, eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.